Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me agora da vontade divina a minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade, vem divina vontade nessa ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então seja bem-vinda, Joseli, a nossa live de equipes. A Obrigada. Muricy, né, não pôde estar com a gente, né, por questão familiar, mas a gente vai estar juntas, né, meditando. Com a graça. Amém. E esse trecho, então, é do volume 11, né? Aham. E é o trecho do dia 10 de dezembro de 1915. Uhum. Então, vamos começar. A alma deve fazer as orações, as obras, os sofrimentos de Jesus e todo o bem que produzir. Sentia-me aflita porque meu doce Jesus, minha vida, meu todo, não se fazia ver. Eu me lamentava. Se me fosse possível, eu queria ensurdecer com meus lamentos ao céu e à terra, para mover a compaixão de meu pobre estado. Que grande desventura! Conhecê-lo, amá-lo e ficar privada dele. Pode-se dar desventura maior? Mas enquanto me lamentava, o bendito Jesus, fazendo-se ver em meu interior, disse-me com um aspecto severo: Minha filha, não me tentes. Já te disse tudo para te fazer ficar tranquila. Te disse que quando me abstenho de vir, é porque devo apertar nos castigos, pois isto exige minha justiça. E te expliquei também as razões. Primeiro, você não acreditou que era para punir pelo que eu não vinha como de costume, porque você não ouvia que no mundo aconteciam grandes castigos. Agora você ouve. E apesar disso, duvidas ainda? Não é isto me tentar? Eu tremi ao ver e ao ouvir Jesus tão severo, e para me tranquilizar mudou seu aspecto e toda benignidade acrescentou: Minha filha, coragem, eu não te deixo, mas estou dentro de ti, ainda que nem sempre me vejas, e tu juntas-te sempre comigo. Se fizeres a tua oração, corre na minha e faz a tua, assim como tudo o que fiz com as minhas orações. A glória que dei ao Pai, o bem que impetrei a todos, também tu farás. Se obras, faze que o teu ato corra no meu, e este o faça teu. Assim terás em teu poder todo o bem que fez a minha humanidade, que santificou e divinizou tudo. Se sofres, teu sofrer corra no meu, e este o faça teu. Assim terás em teu poder todo o bem que fiz na redenção. Com isto tomarás os 3 pontos essenciais da minha vida, e à medida que o fizeres, sairão de ti mares imensos de graça que se derramarão para o bem de todos, e eu verei a tua vida não como tua, mas como minha. Amém, né? Amém. Muito bom esse trecho, né? Muito Muito bonito. importante, né? Muito. A Luísa, né, ela tá aprendendo, né? Igual a gente, né? Tá aprendendo. A gente pensa alguma coisa errada, aí Jesus vai e nos ensina também, né? Você tá olhando errado, você tá vendo de cabeça para baixo, você não tá entendendo o que que eu tô fazendo, né? E a gente vê assim a pequenez dela igual a gente, assim, né?
E não tem como a gente não comentar que ela está errada, não tem problema nenhum falar que a Luísa está errada, né, no jeito que ela está pensando. O próprio Jesus aqui veio severo, eh, né, a gente não está, se colocando melhor, desqualificando a vida da Luísa, mas a gente tem que ser honesto com a sinceridade diante do que Jesus deseja, né. Então, ela está vendo errado, né. Do mesmo modo que quando a gente está vendo errado, Jesus precisa puxar nossa orelha. E às vezes ele também se apresenta bravo, severo, fala de uma forma, assim, com a gente bem forte, porque para que a gente pare de, né, de agir, de pensar do jeito errado e mude, né. E não tem problema nenhum, né, ele é o dono da nossa alma, ele quer o nosso bem, né, então qual que é o problema, né, dele falar com a gente, né. Eu até acho que Jesus é muito paciente com a Luísa, mas ele na gente meditando, a gente fica meio bravo, né, porque nesse caso, a a Luísa já tinha noção dos castigos e de que Jesus, quando sumia, era para castigar e que era necessário. Então ela já tinha noção de várias e várias vezes que Jesus falou com ela que era necessário, né. E ela sempre sofre a privação, porque ela ama muito ele, né, ela só pensa nele, ela quer estar com ele. Mas, aí que ele vai ensinar uma coisa aqui muito importante para todos nós também, né. Porque aqui ela está se lamentando, né, então ela está falando: "Ah, eu não sei, eu vou reclamar, nem que eu tenho que fazer o céu todo ficar surdo de tanto que eu vou lamentar para o céu, para os anjos, para o santo, para todo mundo que vir na minha cabeça, eu vou reclamar até Jesus dar um jeito de vir, mas eu fazer, ah, vou fazer o que for necessário", né, tipo assim, né. Então ela tá fazendo querendo se mover, porque você tem que ter compaixão do meu estado, né, porque eu tô sofrendo aqui, Jesus me abandonou, eu tô aqui, largada aqui na terra, tipo assim, né, como alguém que tá, sofrendo ali, abandonada, né. E aí ela fala: "Meu estado é muito triste, né, uma desventura, tal". E Jesus movendo-se, olha que interessante, Jesus fazendo-se ver em meu interior. Né, Jesus não veio externamente e falou: "É, realmente eu estava longe de você, eu estava muito longe, a quilômetros de distância, realmente, você está reclamando porque realmente eu estava longe", não. Jesus se mexeu dentro dela, se moveu dentro dela, né, para mostrar, assim, que ele está dentro dela, né, que não é simplesmente só pelo sensível, só quando ele se aparece e mostra ali a sua presença, quer dizer que ele está com ela, né. Não, Jesus está dentro do interior dela, não tem como separar, porque não tem como alguém estar na vontade de Deus e estar separada de Jesus, ali ela está unida ao ato completo, né, de Deus. Então ela está unida à redenção também, ela está unida à humanidade de Jesus também, né, na divina vontade ela está mais unida do que tudo, né, e não é o fato de ver, não é o fato de sentir, que vai definir isso não, né. É a união do interior ali dentro dela, né, a intenção que ela tem de estar na divina vontade. Isso é muito importante, né, porque é o que a gente aprende muito a não ficar apegado a sentido, porque nós também podemos ter estado de ânimo, pode bater um dia um sentimento, e a gente tem que meditar e tentar entender o que está acontecendo, né, para que a gente também não fique se lamentando à toa e perca a graça, né. Porque igual ontem mesmo, foi o dia que eu falei para o meu marido, assim, até comentei com ele: "Não, vai me bater uma coisa tão ruim, assim, do nada, parecia uma depressão, sentimento de depressão, assim, sabe, uma coisa que veio e aí eu fui meditar e fiquei pensando que é Jesus, né, que é Jesus que está me visitando daquela forma, que está me mandando aquele sentimento, aquela depressão, né, porque é algo que veio do nada, né, que veio de repente e não é algo que está no controle, né, é uma coisa que te visita, assim, bate um desânimo. Tem dia que você levanta assim, tem dia que parece que não tá para ninguém. Mas aí a gente não pode, tratar isso de uma forma, assim, não tanto indiferença também, porque às vezes Deus quer uma meditação nossa, né. A gente não pode ficar preso no sentimento, mas ao mesmo tempo a gente tem que conhecer, Jesus, né, o movimento dele dentro de nós, né. Porque senão a gente não repara ele, né. Você tem que, entender: "Olha, Jesus
que está me enviando isso, eu oferto, né, como ele, porque o que Jesus fazia? Ele vai falar disso aqui, né? Na vida dele, tudo que ele passava era uma oração, se tornava obra, oração, tudo ele ofertava para o Pai. Nada ele perdia, nada, nada. Tudo era para aproveitar, para rezar. A vida interior de Jesus é muito intensa. Você vê que tudo era oração, reparação. Então, com a gente também vai ser assim, né? Então, assim, de certa forma, tem horas que você para um pouco, você fala: "Não, espera aí, tem algo aqui, né, Jesus quer algo com isso". Aí você, toma consciência, aceita, né. Você não fica: "Vai embora agora esse sentimento em nome de Jesus, eu não quero, eu quero só alegria". Não é assim. A divina vontade não quer dizer que é porque eu estou lendo o livro do céu, que é só mar de rosa, que eu tenho que ficar só sentindo felicidade, não é dessa forma. Muitas das vezes ele nos visita dessa forma, trazendo para nós o estado de ânimo dele, mas ali tem uma reparação para ser feita, né. Então você aceita, mas você pra você aceitar, você tem que entender também que é Jesus, aí você tem que concordar e amar, né, ofertar e falar: "Amém, Senhor, eu aceito, eu oferto isso por todos". E a oração que ele te inspirar, né, porque a reparação não tem regra, é o que ele te impor no sua mente, é o que ele te inspirar na hora de ofertar e de rezar, e você reza e oferta, né. E entende que Jesus também sentiu essa depressão. Jesus sentiu quando ele estava na terra, essa desolação, e é coisa que as criaturas mandam para ele, que ele recebe das criaturas. Aí o que que ele faz? Para ele descansar, como ele já não tem mais a humanidade dele, ele manda para nós. Ele confia na gente, que a gente e confia que a gente não vai pensar assim: "Ai, estou fora da vontade divina, porque como eu estou lendo o livro do céu e vivendo a divina vontade, eu tinha que sentir alegria, não podia sentir tristeza". Então ele confia que a gente vai aceitar, e que a gente não vai ver nisso, mal, né. Aí tem que espantar a vontade humana, porque quando a pessoa ainda não está ainda acostumada, a vontade humana dela pode ficar se culpando, né. Ela pode ficar se culpando, ela pode querer espantar, ela pode sentir que culpa, né, que tá pecando, um monte de coisa. Pode ter dúvida, né, porque a vontade humana aí ela tem que pedir ajuda, tem que ser humilde, né, e falar: "Olha, eu queria entender o que está acontecendo comigo", procurar alguém, não ficar com aquilo, sabe, só engolindo também que isso não é o ato na divina vontade. Tem um entendimento que você tem que ter ali para você ofertar, mas ao mesmo tempo, você oferta e segue a vida. Você não fica parada ali, né. "Ai, porque hoje eu estou sentindo esse estado de ânimo, então eu não vou nem meditar, eu não vou participar de nada, eu vou ficar de cama". Não é assim também, né. A gente aceita, mas segue em frente, né. Segue fazendo o que tem que fazer e vivendo ali, correspondendo os atos, né. Então, assim, faz parte e para quem Jesus pode confiar essas coisas, né, porque é muito importante isso, porque tem a ver com o que está falando aqui, ó. E tu vai falar assim, a Luísa, se você também ficar questionando Jesus, vai embora, eu não quero, você também pode estar tentando ele, né. Ela pode falar a mesma coisa para nós, ó: "Não me tentes". "Ah, então não tem divina vontade de coisa em cima nenhuma. Cadê o Senhor Jesus que está me permitindo ficar nessa situação?". Ele vai falar a mesma coisa, você tá: "Não me tentes", né. Então aqui ele vai falar: "Eu já te disse tudo para te fazer ficar tranquilo, olha para você ver". Eu já te falei, então era para a pessoa obedecer, porque às vezes é aquilo que aconteceu comigo. A gente não basta a gente ouvir o que Deus quer, a gente tem que aceitar a vontade dele. Do mesmo modo que a Luísa tem que ficar tranquila, ela tem que aceitar que essa é a vontade de Deus, ela não pode ficar contra. Porque ela pode falar: "Tá, mas eu não quero, lá no fundo eu não gosto". "Tá bom, Jesus, já que o senhor não vem por causa que tem que castigar, e por isso o senhor não se revela, tá bom então", mas lá no fundo ela tá brigando com aquilo, ela não se submeteu de verdade, dentro dela tá brigando com aquele sentimento, ela não tá aceitando aquilo. Então você tem que concordar com a vontade de Deus, você tem que ver, assim, que a vontade de Deus é o melhor. Tem que ser uma coisa que do seu interior do seu coração te convença de que você sabe que essa é a melhor opção mesmo. E você não fica pensando em uma outra alternativa. "Ah, Jesus, mas não seria melhor o senhor vir e o senhor deixar eu sofrer tudo para ninguém sofrer e nós ficamos".
Aí de vez se eu ficar triste com as criaturas, fica aqui comigo, não seria o melhor? Não é o melhor. Aí Jesus vai mostrar para Luísa, não é o melhor, porque eles estão pecando, eles estão terríveis, eles estão obstinados, eles estão no ponto que até está difícil até com a justiça. Eles precisam passar pelos castigos, eu não posso poupar eles 100%, não posso. Então o melhor é eu castigar eles, o melhor, para que eles não se percam a alma, é eu tocar a pele deles, e eu preciso de você compreendendo isso, né. Então o melhor é o que Deus tem para dizer, não o que a gente quer. Não o que a gente quer falar, a gente tem que ficar calado, que a gente não sabe, né. Então, assim também na nossa vida, às vezes tem uma situação que a gente não está aceitando, não está concordando com aquilo. E quando a gente não está concordando, é como se ficasse, assim, uma coisa assim, Deus quer uma coisa e você está fazendo guerra com ele, né. É complicado isso. Então nós temos que concordar com a vontade de Deus, né, do mesmo modo que ela também tinha que ficar tranquila. Essa tranquilidade eu só ia ter se ela concordasse com a vontade de Deus, amasse a vontade de Deus. Então vai falar: "Eu já te disse". Então nós temos que ficar com o que o Senhor nos fala, e ficarmos tranquilos mesmo. Para quê? Se você sabe o que Deus está falando, o que Deus deseja, para que se desesperar? Se você já tem aquela luz que Jesus te deu, para que se desesperar com alguma coisa? Para quê? Não tem, motivo, é a nossa vontade humana que vai ficar, se a gente ficar ouvindo ela, ela nunca vai concordar com Deus, por isso que a vontade humana tem que ser calada. Ela nunca vai concordar com Deus, ela vai ficar: "Mas e se? E se? Porém, mas tem isso, mas tem aquilo", ela já inventa desculpa, ela inventa problema. Ela inventa problema onde não tem, ela sofre antecipadamente. E quando você ouve a palavra de Deus e confia, acabou, não tem desespero, porque você sabe que está tudo no controle de Deus, não está no seu controle. Então é muito importante isso, né, esse ouvir a palavra de Deus, mas, assim, aceitar de verdade, senão você nunca vai experimentar a paz verdadeira, de uma compreensão e de uma aceitação, tem que ter aceitação na vontade de Deus. Senão você não tá, você tá se é uma resignação, mas lá no fundo, dentro de você, tem alguma coisinha ali ainda que você não está aceitando, né, isso é um problema, né, é muito sério isso. Então Jesus vê isso na gente e fala: "Ixi, ela ainda não me aceitou a vontade, enquanto ela não aceitar, é só problema, é só problema, as coisas vão estourar, a bomba vai estourar na casa dela, os problemas vão aumentar, enquanto ela quiser fazer do jeito dela, é só problema, é só confusão, é só tristeza, é só culpa, vai ficar cheio de nuvem na cabeça, cheio de dúvida, cheio de medo. A confusão só aumenta, que quanto mais ela insistir que tem que ser do jeito dela, vai dar problema, vai dar ruim. Ela tem que aceitar que ela é pequena, que ela não é salvadora da pátria, ela tem que aceitar o meu jeito, né. Ela tem que aceitar a minha forma de agir, e às vezes as pessoas não aceitam a forma de Deus, né, porque pensa assim que ele é um controlador, que Deus ele, eh, quer tirar a liberdade delas, né. As pessoas, assim, brigam muito porque elas sentem assim: "Não, a vida é minha, né, eu que tenho que tomar autonomia e fazer as coisas do meu jeito, se eu não pôr a mão, vai dar errado". Não confia em Deus, não confia em Deus. Então o ser humano caiu na desconfiança absurda e confia só em si mesmo. E por isso que tá vindo aí tanta gente deprimida, tanta gente passando por tanta coisa por confiar em si mesmo, por colocar segurança em pessoas, colocar segurança nos seus status, colocar segurança em dinheiro, colocar segurança num monte de coisa, em vez de colocar em Deus, né. Então não é que ele tem um regime para quando nós somos criados e que a criatura é como se fosse assim, fora desse regime a gente não funciona mesmo não. A gente foi feito para funcionar dentro de uma ordem, que a nossa mente, a sanidade mental está ali. Se a gente sair dessa rédea, dessa proteção de Deus, realmente, aí a gente fica louco. Não é uma questão de: "Ai, mas Deus quer controlar todas as coisas", ele é nosso dono, ele é nosso criador. Qual que é o problema dele colocar, leis, né, regras, colocar uma vontade, né, já que ele nos criou, né.
ele sabe como funciona, né, ele tem o qual que é o problema da hierarquia, né, de ele estar sobre o domínio do ser humano, de a gente ter que submeter a Deus. Qual que é o problema disso, né, entendeu? Nós, o ser humano, nós, tudo precisa de autoridade para dar certo. Se você for parar para pensar, tudo precisa de autoridade para dar certo. Seus filhos, desde pequeno, se não tiver uma referência e hierarquia dentro de casa, desanda, ele fica perdido, ele não é livre, ele não sabe como agir, ele se sente infeliz, porque ele fica sem norte. Porque para ele também se desenvolver bem, de todos os aspectos, ele precisa ter uma ordem, ele precisa ver ordem. Nós já nascemos para isso, tudo funciona dentro de uma ordem, cada coisa no seu lugar. É o regime de todas as coisas, até o que o ser humano cria tem que ter ordem, tem um manual de funcionamento ali, tem um jeito que dá certo, se você usar do jeito errado, estraga, né. Até as coisas criadas pelos seres humanos, elas funcionam dentro de uma ordem. Tem uma regra para você usar um computador, para você usar uma geladeira, se não der errado, tem um jeito de você usar um fogão, tem um jeito de você usar qualquer coisa, se não der errado. Por que isso, né? Entendeu? A ordem é necessária, né, cada coisa no seu lugar, tudo é tão organizado, né. Essa organização, nós precisamos disso para nossa ter sanidade mental. Então quem melhor do que Deus para conseguir reger o nosso ser, né. Então, e é pela verdade, é pela palavra dele, né, ouvindo e submetendo às leis da verdade, né, que, eh, eu vou parar um pouquinho, às vezes você quer comentar alguma coisa dessa parte? Porque eu vou falando e se você quiser falar alguma coisa, você pode falar pode falar, Joseli. Tá bom. Eu tinha fechado o microfone porque eu estou num quarto e aqui é uma suíte, aí a minha filha entrou, né, no banheiro para usar o banheiro, aí eu fechei o microfone. Olha, esse trecho é muito bonito, e quando ele fala aí que tá, né, pra Luísa, que tá dentro dela, ela tá ansiosa, né, ela tá triste e tá agitada, porque ele ela não o vê, então ela sente muita insegurança, é a pequenez, né, que ela cresce tanto nela que ela fica, assim, insegura e ele aparece severo. Então, ele tá bem sério, porque já tem um tempo que de caminhada deles juntos, né. E aí ele fica, assim, um tanto surpreso por ela estar, eh, com essa ansiedade, também com essa insegurança, essa tristeza dele estar demorando a aparecer. E o que eu acho, incrível nesses trechos, é quando ele diz, né, que ele está demorando a vir, é justamente para provocar, para gerar nela essa dor, essa saudade, porque ele está fazendo reparação. Nossa, para mim isso é, assim, surpreendente e é muito bom, né, isso é maravilhoso. Então é algo, assim, que eu nunca tinha visto isso antes, então é um aprendizado muito significativo pra gente, né, aí agora é o aprender a lidar com isso, né, e aí por isso que não dá para ficar sozinho com esses escritos, né, porque sempre tem um que tem um entendimento mais rápido e que traz e que compartilha essas luzes, né, dessa compreensão, desse aprendizado. Então, para mim ficou, assim, guardei, assim, ficou muito forte para mim um dia que eu passei uma experiência de uma situação, de uma história de um bordado, acho você lembra disso, né? De numa loja, numas camiseta, e aí a Michele falou: "Nossa, Jo, mas isso aí era reparação", né, e aí eu falei: "Ah", né, então aí que vem esses aprendizado. Então, da desse dia para cá, sempre que estou passando por alguma situação
não tão boa, aí eu lembro desses comportamentos de Luísa, igual aqui, e que Jesus aparece, assim, de uma forma, às vezes severa, às vezes não. Aí eu já estou aprendendo a questionar, a conversar. Nossa, mas o que que Jesus está querendo aqui, nessa situação, né. E às vezes eu sinto, vem assim forte alguma coisa, né, na minha mente, no meu coração, às vezes vem, às vezes não. Mas sempre é maravilhoso ouvir o compartilhar, né. E esses momentos, assim, igual o de Luísa, tem hora que precisa a gente levar realmente, assim, uma chacoalhada para a gente parar, para a gente refletir mais e começar a compreender, esse agir de Jesus com a gente. É um jeito muito diferente, mas é muito maravilhoso, né, esse jeito de conviver com ele e ter essa segurança que ele está com a gente nas orações, nas obras. O que mais que ele diz aqui? No sofrimento. Nossa, no sofrimento então é uma coisa, assim, bem grande, né, que é uma coisa que muitas vezes a gente está passando por um sofrimento e a gente não consegue compreender como que Deus vai estar naquela situação. E é aqui, com esses escritos e aqui na Divina Vontade que a gente vai aprendendo, assim, esse aprendizado que Jesus também está, é aí que ele está mais firme ainda com a gente, né, no sofrimento. Então é encantador isso, assim, muito bom. É interessante, né, porque tá muito mais com a gente, não no glamour, né, porque às vezes a pessoa acha que Deus está com ela quando ela sente aquela experiência muito forte com ele, mas muitas das vezes ele tá mais com a gente quando a gente tá sentindo mais nada do que tudo, né, É, mais assim numa situação de mão amarrada, não tem nossa, parece que é quando ele tá mais com a gente, né. verdade. É muito interessante, é quando mais manifesta o nosso pequenez, parece que é mais forte o tudo, a ação do Uhum. tudo, É, entendeu? Porque se a verdade. pessoa está muito voltada para o sentimento, meio que ela tá ali se É, inchando daquilo, daquela experiência ali, mas lá no fundo mas quando a gente está assim naquele nada, 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 parece que é mais forte ainda, não é? Parece que incrível. é mais incrível, é muito incrível, É. é muito interessante. E E aí é que ele onde é mais faz reparatório, tá? É quando e você não vai quando parece que é mais reparatório quando você fala assim, "Nossa, não sei nem o que que eu vou falar, eu vou lá meditar". Aí parece que é é, mais forte ainda, parece que supre mais ainda, uhum. entendeu? Parece que quando a gente mais porque quando a gente pensa assim: "Ah, eu sei o que que eu vou falar", parece que a gente tá confiando demais na gente, Dá mas quando a nada. gente: "Não sei o que que eu vou falar, não sei de nada, só sei igual eu vim pra cá, nem li esse trecho, vamos lá". Tipo assim, parece que quando você tá mais assim, sabe, solto, nada, não tem nada. Você fala assim: "Você sabe isso, você sabe aquilo, sei de nada". Parece que é mais ainda que falar: "Agora eu posso ser o tudo ali". É. Tá vazia, Aí tropeça, aí entendeu? a vontade É a é, reparação é muito tropeça a assim, vontade, né. sabe, assim como uma pedra no caminho, que aí a gente tropeça nela e cai. E aí quando você não deixa essa pedra da vontade humana crescer, né, estar no caminho, você passa tranquilo, despercebido. É surpreendente, mas é muito bom, é maravilhoso. E no momento que você está, assim, passando por esse período de sofrimento que você: "Ah, Jesus está aqui comigo, então tá bom". Então é onde você passa, assim, por aquilo que você nem percebe, né, aquele momento se torna leve. Foi aí que eu compreendi essa passagem também, foi aqui que eu compreendi essa passagem bíblica que eu nunca compreendia muito bem, ficava assim: "Mas como assim? O jugo o fardo é leve", eu ficava questionando. Como é que é essa frase? O fardo é suave, o fardo é leve, o jugo é suave, né. E eu ficava mas é isso, né, porque aceita o sofrimento, aceita a vontade de Deus, e é aí que ele faz esse peso ser leve, né, essa dor, você nem vê. Quando você vê,
você percebe, passou, mas não foi você, Jesus, né. E Ele quer que a gente compreende é isso, que a gente aceita e é isso. Então, vamos em frente com Jesus. Pegar mais um pouco aqui. Aí, né, eh, ele vai falar: "Já te disse tudo para te fazer ficar tranquila. Te disse que quando me abstenho de vir é porque devo apertar nos castigos, então tem uma luz". Quando você já tem a explicação de uma coisa, né, Uhum. pronto, né, fica tranquilo. Que quando você não sabe o para quê, a gente pode até ter um momento de debate, Tem. que é um relacionamento real com Deus, né. É, Então, assim, só um minutinho. É a Nini. Aí você pode ter um momento, assim, você pode ter um momento, assim, de debate para tentar entender. Você pode ter um momento de debate, assim, para tentar, eh, "Jesus, eu quero entender o que está acontecendo e tudo". Não quer dizer que você não tá querendo aquilo, ao contrário, né. É uma a aceitação também com consciência, Deus quer você usando a inteligência, não é mágica também, assim. Não é uma coisa assim, aconteceu a situação porque a gente é pego de surpresa, né. Né, assim, aconteceu a situação e: "Ah, tá bom, já estou em paz automático", parece até que não tem muito sabe, verdade naquilo, sabe. Não, você tem aquele processo normal, às vezes tem coisa que você fala: "Hã? Como assim?", né. Aí você vai parar, aí você vai refletir, aí você vai procurar entender, aí você vai procurar no livro do céu a resposta, né. E vai tentar entender o que está acontecendo. Isso tudo faz parte do processo que você se importa com alguém que você está relacionando, né. Que Jesus eu sei que é Jesus, mas deixa eu entender o que que ele está aprontando aqui, né. O que que ele quer é, me falar, né. Ele está na minha vida, eu quero entender o movimento dele, está se movimentando aqui, a vontade divina está movimentando aqui, mas qual a informação que ela está dando? Então não é mágico, já vem a resposta mágica assim. é. Tem processo que você vai tentar, se Caminhar você do só processo aí, não tem, para você chegar a essa compreensão. É aí que a gente sim, é aí que eu vou ter que buscar ajuda de outra pessoa também, não é? isso. Ah, É, tá. porque a gente é pequeno, né, a nossa Oh, pequenez assim, e tem toda Jesus pôs a gente, assim, dentro de uma realidade maravilhosa, porque a gente tem a ajuda, né. graças Deus não quer, assim, que a pessoa fica porque uma coisa que acontece muito, que é muito triste, ainda mais as pessoas que se fecham e até saem. É porque elas ficam sofrendo aquilo ali sozinha, elas acham que elas têm que engolir, e fica aquele trem corroendo dentro delas, e sem que tem os meios, e Deus muitas vezes quer a humildade da pessoa de ir lá e falar: Deixa eu conversar um pouquinho com você, Aline, eu vou mandar um áudio para você e explicar o que aconteceu", entendeu? E dar a olha, luz para a pessoa, né. amiga, eu vou di assim, ó, diante de um momento, assim, não tão bom, que a gente que precisa de uma balançada, um chacoalhão e que Jesus vem, assim, apresente severo. Nossa, depois desse momento, eu tenho que ter um tempo, assim, para mim respirar, descer umas lágrimas e questionar, sabe. Porque se não tiver isso, parece que nossa, aí vem, mas eu tenho que sentir, eh, esses dias eu tenho que ter sentido isso, esses porquês. Aí ele tem que vir trazer, como diz Luísa, mexer no meu interior para me trazer segurança, aí eu consigo reaparecer, consigo voltar e expor, mas é difícil, né, a vontade humana fica segurando a gente de todas as maneiras que ela tenta conseguir. E eu via no início vocês falando vontade humana, vontade divina, naquele não, isso é vontade humana, isso é vontade de Deus. E eu ficava: "Meu Deus, mas o que que é mesmo? Vontade divina? O que que é vontade". Agora, depois de uns bons puxões de orelhas, umas boas agora eu já estou compreendendo bem, assim, no meu dia a dia. Aqui quando vocês falam muita coisa, eu já assim, só de ouvir já clareia, né, isso tudo. Então eu acho que isso também acontece
com essas pessoas também que somem, assim, do nada. Mas é esse medo diante dessa grandeza, dessa esse que Jesus é muita pureza, né, então assusta e deixa e é realmente igual um outro vídeo que eu ouvi a Darlene falando que é muito amor, se não tiver muito amor e querer conhecer esse amor, assim, mais e mais, a gente não a vontade humana corre mesmo, faz a gente correr. É importante falar quando está acontecendo, sabe, às vezes as pessoas deixam passar e não é a mesma coisa. Verdade. O processo da luz é quando você está mesmo no sol e o sol está te queimando, tem que ser aquele momento. É quando está Aham. acontecendo. É muito importante quando aquilo está forte mesmo, né, dentro de você e aquele é o momento mesmo da crise, é o momento mesmo de resolver, sabe. Mesmo Todas que eu as acho vezes que que eu vai machucar ficava com Jesus. aquilo, eu já falava, não conseguia nem seguir, sabe. É, e assim, a pessoa tenta seguir calada, não dá, e ela e assim, é uma fica sem luz. É horrível, porque parece assim, sabe, parto da luz? Para vir a luz tem que vir o parto a dor primeiro. Então isso Uhum. faz parte do processo, sabe, mas tem que ser na hora, no momento mesmo que está acontecendo, tem que ser ali naquele momento, porque você está com a verdade ali, né, você está com aquela confusão, com aquele sentimento, com tudo. É na verdade, sabe, porque aí você vai ser honesta também, sincera no que você está falando, né. E sabe, não ter vergonha, sabe, não ter, eu acho que é a coisa mais bonita que pode acontecer, sabe, a gente ter sinceridade, não ter medo, sabe, é uma bobeira as pessoas ficam assim: "Eu tenho medo de falar com a Lene", sabe, "Eu tenho medo", É, é uma sabe o que que tá me vindo na mente agora, Ruth? Não é bem assim, é porque a gente vê a Aline, vemos também Jesus, sim, claro, mas eles são autoridades pra gente, você entendeu? A gente do lado de cá, a gente é muito pequenininho, assim, a gente vê olha, eu ouvi um comentário essa semana e eu fiquei rindo com o meu filho, assim, ele me mostrou o vídeo de uma menina que ela disse que falaram para ela: "Vai numa reunião com", eu me vi nessa situação nas lives. A eh, Aí ela falou para ela assim: "Vai na vai representar me repre", o coordenador não pôde ir na reunião e falou para ela: "Vai na reunião lá com o bispo, porque eu não vou poder ir. E eu vou te mandar aqui mais ou menos o que que eu iria falar na reunião. É só para você ter um roteiro lá". Você não ficar perdida, e ela foi. Aí ela quando chegou lá, ela cumprimentou o bispo, e ela falou: "Meu Deus, e agora? O que que eu vou falar para o bispo? Meu Deus, tá. Ah, vou falar para ele que meu nome é 38 e meu número é a", falou o nome dela, que o número dela era era Ana Paula, e o nome dela era o 38, que é o número que ela calça. Você entendeu? Fica tão nervosa, fica a pequenez, deixa a criatura tão nervosa, tão insegura, que troca tudo de lugar. Então, são autoridades, a gente a gente não quer, a gente tenta, mas eu não sei, mais dá um nervoso, assim, que você acaba trocando. Olha, assim, eu fico pensando assim, justamente pela pessoa, pelo conhecimento, tem uma autoridade dentro, sim, de uma ordem que Deus pôs ali, É. mas, naquele momento ali é Jesus por Jesus, entendeu? E eu não sei, eu não consigo pensar assim, eu penso o contrário. Na minha cabeça é Tá. diferente, eu não sei. Na minha cabeça, justamente por ser uma autoridade, eu procuro ajuda, segurança. Entende? O sentimento que me move de autoridade é esse, não de me afastar e Ah, esconder, intimidar. Ao uhum. contrário, segurança de aproximar, É aí que tem que ir, entende? porque é uma Porque é uma autoridade. certeza muito clara que aquela pessoa ali, ela tem Jesus fala muito claro com ela e que o que ela vai me falar vai ser muito claro a resposta de Jesus. Hum. Essa segurança não me intimida, ao contrário, me faz querer aproximar, é um sentimento diferente. Aí quando Ah, vocês falam assim: "Tem medo", eu não consigo entender muito, é mais ou menos porque isso, né. porque se você está falando de autoridade, mas para mim essa autoridade me faz querer aproximar, porque a autoridade pelo que Jesus pôs ali, como nossa formadora, né, ela como nossa formadora, faz, eu querer me aproximar, Uhum. não me afastar.
Ao contrário, meu Deus, eu tenho alguém para falar, eu tenho alguém para me ajudar, eu tenho alguém para me instruir, eu não estou perdida, eu não estou sozinha, entendeu? Se dá um branco na minha cabeça e se não tiver capacidade de ouvir Jesus naquele momento, eu tenho para onde ir, né? Ah, Entendeu? Eu tenho então ele me ao contrário, me provoca a ir, né. Eu acho que eu não conseguiria até seguir escondendo, sabe. Aí que eu me sentiria estranha, entendeu? Porque é diferente, entendeu? Acho que tem que mudar um pouco a cabeça, assim, sabe. Ao contrário, isso tem que te autoridade, impulsionar. mas autoridade de amor, né. Então não é para se correr, é para correr para cima dela, buscando ajuda. É, tem que provocar isso. É igual o filho com o pai, a posição do pai não pode te fazer ter medo do seu pai, só porque o pai é o pai. Igual com Deus, senão a gente vai ser a mesma coisa com Deus, sabe, porque Deus é o nosso criador, você tem um respeito, mas, você tem que entender o seguinte, a desconfiança é o maior desrespeito que existe. Pensa bem: "Ah, é porque eu respeito ela, tal", mas se você pensa: "Eu não vou incomodar ela não, não vou falar nada com ela não, porque isso e aquilo, é para brigar comigo", isso é o maior É, desrespeito. Tá entendendo? Que para sim, Deus ele vê diferente da gente? A gente vê muito, nossa muito pequenez e diferente. quer esconder, em vez da nossa pequenez nos mover para correr para os braços de Deus. A gente fica tendo a atitude do Adão lá, continua tendo a atitude do Adão Oh, se escondendo, nossa, é verdade, não é? Então, verdade. assim, ao contrário, porque quando Deus falou chamou Adão: "Adão, vem cá, o que está acontecendo? Explica". Uhum. Ele não disse: "Afasta agora e se esconda mesmo, e aí você tem que ficar mesmo, porque eu não quero nem olhar para sua cara", não. Não, ele Você não é é o quem afastou foi o Adão. Quem deixou de querer ter conversa, quem foi. cortou a comunicação foi o Adão, não Então foi para Deus. agora ele está nos dando essa oportunidade da gente fazer o contrário do que Adão fez. A vontade humana é terrível, que ela vai te dizer assim: "Não, você está certa". Ele não vai falar mesmo não, tem que respeitar. A Aline vai ficar indignada com o que você vai contar para ela. Ela vai ficar indignada. É desrespeito mesmo que você tem para falar e ela vai ficar com raiva, porque ela fala assim: "Nossa, você está há tanto tempo caminhando e ainda vai me falar isso? Não vai Uhum. mesmo não". É assim que É a desse vontade jeito, humana é mas terrível, é isso, fica terrível. assim, na mente e no coração, na mente de jeitinho. Não é bom. Ao contrário, você tem que falar assim: "É aí que eu tenho que ir mesmo, é aí que eu tenho que ir mesmo". E se nossa, eu aceito o que for, é Deus. Deus falar comigo, meu filho, Uhum, entendeu? Então, assim, sim. esse esconder é terrível. As pessoas que escondem, elas estão perdendo luzes incríveis de mudança, de ver Jesus na vida delas. Elas vai ler o livro do céu, mas não vai conseguir tomar posse e falar: "Realmente eu estou vivendo isso, Jesus está na minha vida", porque ela não consegue ver, entende? Porque ela não faz esse processo de assimilar Jesus e o buscar ajuda é porque você quer assimilar Jesus. Você quer Porque ver se como Jesus. sai do "Não sol, estou né. vendo Jesus aqui, eu quero ver ele", entendeu? Uhum, uhum. É Sim, muito importante. muito. Eu acho que Deus fez assim, sabe, porque o reino da divina vontade é assim, e no céu um vai partilhar com o outro, e ninguém vai ficar escondendo de ninguém, né. Então, assim, a gente já acostumar com essa vida de luz, sabe. Até a Uhum. sua experiência que você levar vai se tornar luz. "Ah, mas se a Aline comentar lá no grupo do que eu falei com ela, mas se foi importante, porque tem outras pessoas que pensam a mesma coisa, a nossa vida é para doar, É, não é uma forma de ajudar os outros, né, que sim, talvez pense igual e não tem coragem". é. É muito importante é como se você estivesse dando, pra Jesus dar a luz, parece que tem que ter esse elemento também, sabe. É um estendendo a mão para o outro, né, para formar essa corrente, esse elo de amor, de luz É, entre um e o é muito outro. importante. Verdade. Não, então, deixa eu ver aqui. Ô Hamilton, depois você dá uma olhada na neném para mim? Eh, primeiro você não acreditou que era para punir
pelo que eu não vinha, como de costume. Então Jesus viu que ela não acreditou. Tá vendo que aquilo que às vezes a pessoa, ouviu o que Jesus falou, mas lá no fundo eu não tô acreditando muito que é assim não, é um problema, né. É que, ó, porque você não ouvia que no mundo aconteceu grandes castigo. Então, enquanto ela ainda não via, não sabia que estava acontecendo castigo no mundo, meio que ela não acreditava, né. Mas depois agora você ouve, então agora ela tem ciência de que está acontecendo muita coisa no mundo. Aí ela sabe, é Jesus, né. Uhum. Mas aí que ele questiona ela: "Você viu a prova e ainda está duvidando?" Aí ele fala: "E apesar disso duvidas ainda? Não é isto me tentar?" Verdade. Tá É aí que duvidando tá e o problema, é quando a gente insiste na situação que a gente já tá vendo: "Olha, eu tô fazendo do meu jeito, tô quebrando a cabeça nessa situação, enquanto eu tô tentando pensar da minha maneira, com a minha virtude humana, tá dando errado, só tá gerando confusão e eu ainda insisto, insisto em ficar vendo do meu jeito, e não largo o osso pra Uhum. Jesus agir", entendeu? Uhum. É um problema isso. Nossa, É muito sério, né? e É essa muito compreensão importante. só vai compreender por meio de conhecimento, igual ela tinha que ver primeiro a situação para compreender, né. É. E no nosso caso hoje é por meio do conhecimento e essa interação, esse compartilhar. E para convencer a gente, ele mostra a realidade para nós, né. Quando ele fala assim: "Olha, não ouve sua vontade humana", aí ele vai lá e faz: "Ah, é? Eu vou te mostrar uma bem na sua cara para você entender que eu estou falando sério". Aí ele vai lá e põe lá qualquer realidade de alguém, na vontade humana, pra gente aí agora vocês estão vendo, vocês acreditam no que eu estou falando? Tipo assim, parece que a gente fala assim: "Nossa, Jesus, parece que eu ainda concordava com o senhor, mas achava que era um exagero". Agora que eu Uhum. tô vendo como que é uma vontade humana mesmo, por exemplo, que o senhor tá mostrando, eu tô vendo que o negócio é feio mesmo, não é assim que acontece? Parece que, né, ele precisa mostrar. Às vezes, por isso que às vezes ele permite até as nossas misérias, os nossos vacilos, porque senão parece que a gente não acredita. Por Não, não mais que a acredito. gente fala, né, a gente parece que só convence que aquele pensamento que nós estamos tendo é ruim, parece que nós temos que passar por situação, quebrar ali, né, cair do cavalo mesmo, passar pela aquela experiência para falar: "Nossa, não Tem que presta o meu viver pensamento, eu largo mão agora", a gente acreditar, porque pra se gente parece acreditar. que ver ao vivo e a cores, a gente não acredita, né, a gente tem que sentir na pele, aí É. a gente A acredita. gente tem que ver, por isso que Jesus mostra para nós as notícias, para a gente ver a seriedade do que está falando, que está acontecendo no mundo. Ele mostra para nós a situação do homem, aí a gente vê, porque a gente, assim, é uma fé, uma vida palpável, né, a gente precisa pegar na verdade, uma verdade palpável. A Uhum. gente vai dar muito mais valor para o que o Senhor está falando, experimentando mesmo, Uhum. né. Não tem É, como, até porque você não vai fazer a separação da divina vontade com imaginação, né. Deixa eu imaginar alguém ofendendo Jesus aqui, não vai funcionar assim, não é assim, não é na imaginação, no campo das não é, ideias, né, é na real. realidade, né, é na realidade. Aí que É. a gente vai realmente concordar com o que está falando, né. Uhum. Então isso também é com a gente também, quando Jesus fala assim: "Olha, você está ainda aí apegado a um pensamento", mas aí a gente tem que passar, às vezes, para aquela realidade, às vezes por isso que a gente pode ter medo de falar, expressar, mesmo que às vezes a gente fale alguma coisa, então fala: "Parece que eu falei uns disparate igual a Luísa, falei umas besteira", mas aí a gente vai enxergar, às vezes, coisa que tá dentro de nós que às vezes a gente não acredita, É, sabe. Aí você verdade. vai ver: "Nossa, a boca fala que o coração tá cheio, olha, tem coisa no meu coração ainda, eu tenho ainda aquele pensamento tal, aquela ideia tal, tô apegada a tal coisa". Então é muito importante isso, né. Ele faz questão de de mostrar para nós e pode fazer isso com a gente mesmo, e a gente não pode ter aquele pensamento de perfeição, né. "Não, eu não posso errar, eu já estou não sei quantos anos caminhando, eu não posso falar besteira, eu não posso Pior que vacilar", né. o Pode pior ter que isso, né, é, e o pior porque é que faz parte, né. É muito importante isso, né, aprendizado, né. É muito importante isso, senão a gente
Aí que a gente vai amar mesmo também ele de verdade, sabe, a gente vai querer ficar, sabe, é muito importante esse processo, tem que ser realidade, sabe, você tem que ser convencido pela verdade mesmo. Você renunciar ao seu eu, você tem que perceber que ele é ruim mesmo. Você tem que perceber, e às vezes a gente Jesus conhece a gente de um jeito que a gente não conhece, ele é Deus, né. Ele nos conhece coisas que tá lá no dentro de nós, que a gente não sabe. Então, de repente, um dia vai falar assim: "Ah, Joseli, te escolhi nessa semana, quero abrir uma área da sua vida. Tem um quartinho lá que tá me incomodando. Tem uma coisa lá que tem que limpar". E a gente mesmo que vai fazer a limpeza. Mas como que a gente vai limpar se a gente não sabe o que tem que limpar, né? Né? Numa coisa que a gente tá escondido lá mesmo, tá escondido lá mesmo, a gente nem vê, né? Aquilo que fala assim, né? O que os olhos não vê, o coração não sente, né? E Você pouco nem vai sente, né? A sujeirinha tá lá, eu não tô vendo mesmo, nem tá me doendo, né? Mas aí vai que um dia ele fala, não, hoje, Joseli, eu te escolhi, eu quero revelar o que tá dentro de você, entendeu? Qual que é ah, o então vamos, problema, Jesus. né? É a Ah, então melhor eu coisa, falo né? para ele bem assim: "Então vamos, Jesus". Eu vou fazer igual Luiz: "Então vamos, Jesus, vamos mais eu". Mas você já reparou que só vive isso quem abre a boca e fala no grupo? Quem fica quieto não vive isso. Tô percebendo E não é isso. porque tá perfeito, tá entendendo tudo não, não vou tô julgando não, mas eu sei que não é assim que funciona, porque a gente é pequeno, Nossa, né. e muito. Parece que é com quem tá ali mesmo na batalha, que tá abrindo a boca, que tá falando, senão não vive esse processo, que é tão importante. É como se E pra Jesus você, partilhar é coração aberto. Ficar ah, escondido, caladinho, só observando os outros, não tá com a porta aberta para Jesus. A nesses dias agora, disposição quando vem envolve essas comunicar. coisas assim, aí eu não consigo expor, não consigo falar, eu tô fazendo assim, igual eu te falei ainda há pouco, igual eu disse, né: "Vamos, Jesus, comigo". Aí falar: "Não, Jesus, olha, não consigo expor, não consigo ordenar frase de pergunta. Então eu te entrego nesse momento, eu vou entregando, assim, essa insegurança, e aí parece que acho que eu tô melhorando. Vamos Só de indo. estar aqui se dispondo, né, na live, né, é muito importante, né, É é muito muito bom. importante, É, é muito importante. É rompe, uma né, coisa rompe também essa assim, é porque barreira. às vezes a pessoa que fica calada, se fecha, ela tá lendo o livro, ela acha que ler o livro do céu e viver na divina vontade é para ela. Não, esse livro não é individual, Não veio esse assim escrito para não é mim, para individual, você, uma coisa, ele é para ser vivido em comunidade, igual aqui, né. é para Deus, né. É, Não é uma coisa assim que quando a gente entende que é para Deus, então você também se preocupa assim: "Não, não tem problema se expor alguma coisa minha, é para Deus, o que que pode melhorar para Deus? O que que ainda dentro de mim eu tô vivendo para mim, e não está sendo para Deus?". Porque quando você se importa que ele ganhe, que ele tenha liberdade, mas ele não vai ter liberdade se é uma entrega verdadeira, essa entrega verdadeira precisa acontecer com esse processo todo de purificação para ter entrega verdadeira. Então você se dispõe ao que Deus quiser. Se é para Deus que você vive, então, assim, a pessoa tem que entender o seguinte: o livro do céu não é para produzir uma coisa para mim, para mim, para mim, para mim, que aí eu posso ficar calada, né, é, ficar calada aqui me alimentando quietinho para mim, me enchendo aqui meu celeiro, não é assim, é para Deus. mas ele é Então se muito é para bom. Deus, você quer que aquilo seja verdade, então Jesus mostra para mim o que está em mentira dentro de mim, não tem problema, me coloque aí à exposição, pisa, faz o que quiser, me usa de tapete, de escada, de banco, se eu quiser. Para que realmente seja verdadeiro, eu quero que isso seja verdadeiro, não quero que seja mentira, né. É para o Isso é Senhor, não é para o meu isso é muito interesse, não bom. é para o Senhor. É porque eu não quero, né. Se for para brincar, não quero estar aqui para brincar. Uhum. Então, assim, quando a gente entende isso, que é para Deus, que importa Ele, igual Jesus está falando aqui para Luísa, Uhum. importa porque se a Luísa ficar: "Vem Jesus, eu estou privada do Senhor", uai, Jesus é para ela?
Jesus apareceu para ela? Jesus não apareceu para ela, para os 2 ficar ali juntinho ali, né. Não foi para ela que ele tá vindo. É para Verdade. ele, é para ela servir para os propósitos dele, é para ela servir para ele. Mas como que ela vai servir para ele? Aí ela tem que pensar: "Não, se ficar privada do Senhor e o Senhor não vir para castigar, é a forma que o Senhor quer que eu esteja para o Senhor, amém". Uhum. Aí ela aceita. Então então o que Deus fala também para mim, o que importa é o que é para Deus, não para mim. "Ah, tá chorando o bebezinho? Tá". A gente faz um intervalo e volta, uns 10 minutinhos para mim, eu vou pôr aqui um pause, tá? Aí você pode Tá bom, tomar um café, dar uma respirada, tá bom, tranquilo. tá bom? Eu vou pôr Tá pause joia. aqui. Certo, eu vou continuar a leitura, deixa eu ver, voltou. Continuar a leitura aqui, deixa eu finalizar aqui, deixa eu ver onde eu parei. Então ele vai falar, né, eh, primeiro você não acreditou que era para punir pelo que eu não vinha como de costume, porque você não ouvia que no mundo aconteciam grandes castigos. Agora você ouve, e apesar disso duvidas ainda? Não é isso que me tentar? Então eu tremia ao ver e ao ouvir Jesus tão severo, e para me tranquilizar mudou seu aspecto e toda benignidade acrescentou. Aí Jesus vai falar com ela, baixinho. Minha filha, coragem, ela. Minha filha, coragem. Eu não te deixo, né? Então, para tirar dela aquele medo, que não tem sentido ela ficar assim, né? Então, eu não te deixo, mas estou dentro de ti. Tem que mostrar isso para ela, né? Eu estou com você dentro de ti, ainda que nem sempre me vejas. E tu juntas-te sempre comigo. Se fizeres a tua oração, corre na minha e faz a tua. Assim como tudo o que fiz com as minhas orações, a glória que dei ao Pai, o bem que impetrei a todos, também tu farás. Se obras, faze que o teu ato corra no meu, e este o faça teu. Assim terás em teu poder todo o bem que fez a minha humanidade, que santificou e divinizou tudo. Então, ela vai viver igual Jesus viveu, Igual. tanto na vida humana, assim, das realidades que acontecia com ele, Jesus ofertava, como na vida íntima, né? Porque aí Jesus rezava. Aqueles atos ali eram reparatórios para o Pai. Então, quem faz às vezes do Pai na nossa vida é Jesus. E a gente agora, Jesus já reparou o Pai, né? Já reparou a Deus por todos. Então, toda a circunstância da vida de Jesus, as obras, as orações, o sofrimento, o estado de ânimo, igual nós estávamos falando, que às vezes pode bater um estado de ânimo, um sentimento de abandono. Ele ofertava e rezava, aquilo tudo era uma oração, aquilo tudo era uma oferta. E tudo que ele criava de oração, né? Que ele é incrível, né? A oração dele, né? Porque ele ofertava para tudo qualquer coisa, por aqueles que se sentem abandonados, mas por aqueles também que não, que para encorajar outros, ou enfim, assim, ele rezava pelos 2 lados, tipo assim, É. positivo e negativo, Uhum. né, não deixava passar nada, ele aproveitava cada momento. Ele não via o momento como empecilho. Vê Verdade. esse problema agora atrapalhando o ato na divina vontade, ou como se Deus não tivesse o controle de algo, ou alguma coisa escapuliu da vontade de Deus. Não, ao contrário, foi Deus que mandou essa situação para mim, o Pai mandou. Então, o que que é para me fazer com isso? Então, ele aproveitava, ele viveu intensamente tudo que ele viveu. E ele ofertou, ele rezou. Então, ele está ensinando ela para ela se juntar a ele, para ela entender que essa vida é a vida dele que ela está vivendo. Então, se ela está passando a privação, é para ela ofertar isso. Se Jesus vir, ótimo. Se Jesus não vir, também ótimo, é para ofertar isso. Vir algum sentimento, alguma coisa, oferta. Ou seja, é para a gente também aceitar. E para quem que nós vamos ofertar? Para Jesus. Por Isso. quê? Porque Jesus, para Deus, ele já supriu, né? Ele já correspondeu. Mas é como se Jesus, assim, pagasse a nossa dívida, né? E agora ele deixou sobre ele, é como que se Jesus deixou assim, um monte a vida dele toda para nós, de atos, de oração. Então a gente recebe dele, em nome de todos, para dar satisfação para ele. Muito obrigada, Jesus, pelo que o Senhor fez. Então, porque Jesus fez isso, eu também vou passar por essa situação e vou ofertar, né? Então é a nossa forma de reparar ele, como se ele fosse o Pai agora e a gente é Jesus prestando
é a glória, o louvor, as reparações para o Pai. Para quem que nós vamos prestar conta? Para Ele, como se fosse assim, entendeu? Então, aí a gente vai ver na vida de dele, ó, Jesus também passou por isso. Então, por que que eu tô passando por agora esse estado de ânimo? Então, eu não vou simplesmente, igual eu estava comentando antes, né? Bateu esse desânimo aqui, eu vou falar, ai, eu não queria sentir isso, cai por terra agora, vai embora sentimento, quero alegria, não. Não é assim. Aquilo ali é o ato. Aquilo ali é o que a divina vontade está te proporcionando ali. Você está passando por aquilo, então tem algo para você fazer, né? Tem uma reparação ali para você tomar consciência e aceitar passar por aquilo, né? Então, é isso que ele quer de você. Então ele vai falar. Ele, por isso que a gente faz, ó, se obras faz que teu ato corra no meu, e este o faça teu, assim terás em teu poder todo o bem que fez a minha humanidade. Terá no nosso poder o bem que Jesus fez. Entende? Como se Jesus deixasse para nós como um depósito a vida dele. E a Hum, gente toma da própria vida de Jesus. É muito incrível. É muito incrível. É como se deixasse para nós. Não é só assim, ah, Jesus reparou por nós, pediu desculpa e perdão por nós, e tá tudo lá nele, e a gente fica olhando de fora, ai que bonitinho que ele é. Não. A nossa vida é para ser como a dele, é para a gente tomar dele, a força dele. Ali está a luz de como nós temos que viver. Como que a gente toma dele? Pelo conhecimento, tomando a luz, tomando a intenção também que você tem. Não, espera aí. Em que ponto isso tem a ver com a vida de Jesus que eu estou passando? Espera aí, vamos refletir, vamos entender. Espera aí, por que que eu estou querendo não posso passar por nada? Jesus passou por tanta coisa. E o que que ele fez? Ele reclamou e falou: "Ai, pai, o que que o senhor aprontou para mim, hein? Nossa, o que que é isso? É assim que o senhor trata seu filho? Nossa, o senhor não me ama, o senhor me abandonou". Não, não, ele nunca falou fez isso. não, nunca fez isso. Ao contrário, ele falou assim que ele abraçou como irmã as confusão, as humilhação, as calúnias. Ou seja, é a vida que ele abraçou, foi aquela realidade ali que ele abraçou, né? Então a gente também não vai ter uma vida diferente da de Jesus. É estranho se a gente pensar assim: "Eu tô vivendo a divina vontade, tem que ser mar de rosa". Não é uma vida diferente, E né? aqui com vocês também, aqui na divina vontade, que aprendi que até a cruz que ele foi crucificado não era para ser dele, né, era para ser de outro homem, do que foi solto, Ah, que é a do Barrabás, né? Você Barrabás, fala, né? né. É. Pois E é. nesse trecho aqui, É porque a nesse gente pode falar assim, né, ô Joseli, rapidão, rapidinho. Se uhum, a gente aham. pode falar, só pegando o gancho que você falou, a gente pode falar assim, é igual Jesus. Jesus não falou assim, ah, eu pegar a cruz do Barrabás, aí você ser punido no lugar do Barrabás, nossa. Aí a gente também pensa assim, ah, eu não posso passar por isso, ser injustiçada por algo, né? É o que a criatura faz. Interessante, pode falar. Não, é isso aí mesmo que você está falando. E, gente, a gente não aceita, né, a vontade humana não aceita. Eu não mereço isso, porque ainda mais a cruz não é nem minha, era de fulano, para que que eu vou carregar a cruz de fulano, né? E Jesus não, com toda humildade, com toda simplicidade e silêncio, né, ele aceitou tudo isso que você diz aí. E é que nesse início de trecho aqui que você no momento que você estava, eh, falando, né, refletindo, me vinha tão forte uma frase assim, ó, que tudo que a criatura faz, as orações, os atos, né, trabalho, tudo que faz é falho. O que faz ficar completo é a graça de Deus, né, é esse entregar, é esse ofertar para Jesus, é esse momento aí que faz a oração, quando ele convida para fazer junto, né, com ele. A oração da criatura é pequenina, é falha, não tem palavras direita, não sabe nem ordenar direito, então quando ela convida para Jesus fazer junto com ela essa oração, então é aí que a oração da criatura se torna completa, mas é por causa da graça de Deus. Você concorda com isso? Desliguei aqui. Concordo.
É interessante você falou, né, porque, assim, não tem valor também se a gente, assim, pega aquilo para nós, né. É como se fosse se a gente não vê essa ligação com ele, porque, assim, a gente por nós mesmos não pode nada, é ele, né. É, E, assim, se a gente não fazer essa ligação com a vida de Jesus, é como se a gente perdesse muita luz, não muita. tem fruto, Não. né. Uhum. Se a gente pensar com o nosso próprio botão, assim, não tem sentido, né. Só tem sentido quando a gente une a Jesus, né. É por causa dele, é por causa do que ele nos deixou, né. Ele Sim, é por causa da graça dele, né. é, Então, assim, é muito importante a gente ver, essa ação dele naquilo ali, né, porque senão a gente vê tudo errado de uma forma humana, né, o que tá vivendo, mas porque, assim, todo mundo tá passando por coisas. sim, Deus está agindo na vida de todo mundo. Deus está sim, agindo na está. vida de alguém que está no hospital acamado agora, mas tem uma graça ali em cima. Tem uma oração de Jesus sobre aquele enfermo, tem uma permissão de Deus que permitiu ele, por algum propósito, ficar enfermo. Então Sim, é fruto das orações de Jesus que pediu ao Pai ajuda, que rezou por essa pessoa já para que ela pudesse, passar pelo sofrimento. Então, para ela conseguir passar por aquilo, suportar aquilo, tem oração de Jesus, tem a vida de Jesus, tem os atos de Jesus, tem oração de Jesus na vida dela, tem entrega de Jesus na vida dela, para ela ter até a chance de ficar doente e através dessa cruz, ser salva, ser purificada. Até ela conseguir aquela cruz ali foi conquista de Jesus, porque antes parece que o sofrimento não tinha realmente muito sentido. Era uma visão só de castigo, né, uma visão de impureza, as pessoas tinham uma visão assim, né, antigamente, sem a luz de Jesus, né. Quem sofria não era abençoado por Deus. Então, uhum. assim, não tinha as pessoas não sabiam oferecer nada. Não, Então, as coisas têm valor por causa dele, porque quando você vai conhecer o bem que ele fez, aí você vai começar a ver a sua vida: "Meu Deus, eu não posso jogar fora nada, tem sentido isso aqui. Eu vou estar perdendo muita coisa de vida, de intimidade com Deus, de vida com Deus, se eu jogar fora", né. Então, com Jesus parece que tudo ganha sentido, ganha tudo vida. ganha. Nada que a gente passar é à toa, nada, 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 nada. Nada é para jogar fora, Jesus não jogava nada fora, ele transformou tudo. Todas as orações, obras, tudo ele transformou. Então hoje, tudo então não só na nossa vida, não é só para quem está lendo o livro do céu, é na vida de todo mundo, você vai ver Jesus na Todo vida da pessoa. Às vezes a pessoa não consegue ver Jesus na vida dela, no que ela está vivendo, né, mas é. Jesus está lá. Eu vou tentar te contar rapidinho onde eu vejo Jesus aqui na casa da minha vizinha. Uma vizinha, mais de 70 anos, adoeceu, coisas da idade mesmo, né. E ela ficou em coma, foi pra UTI, ficou mais de um mês na UTI, e veio trouxe ela para casa meio que desenganada dos médicos, né. Mas as 2 filhas e um neto cuida dessa senhora com tanto amor, mas com tanto carinho, eles passam até batom nela. Você Uhum. precisa ver que engraçado. Hoje eu fui lá visitar essa senhora, ela não me reconheceu, ela me conhece desde jovem, ela nossa, é vizinha de frente da minha casa. Ela não me reconheceu. Hoje, ela já está quase tirando a sonda, que já está voltando a comer, já reconhece, já me reconhece, reconhece. Nossa, aí eu vou de vez não tenho muito tempo de ir lá, porque, assim, eu fico muito cuido das minhas obrigações, mas, nossa, eu fico encantada com esses escritos e fico lendo. Aí agora eu determinei, cada dia é um tipo de livro. E eu vejo como que Deus é incrível. Eles lá, eles têm um jeito deles de rezar, não é como nós, assim, que tem uma vida lá na igreja, uma vida, assim, mais orante, não. Mas cuida dela com tanto amor, e esse amor que eles cuida delas, assim, ela a pele dela, coisa mais linda. Eu falo para eles, eu fui lá esses dias visitar e falei: "Nossa, ela está ressuscitando". Sabe aquela história de Lázaro? A mesma coisa. Uhum. Ela estava acabada, e assim,
desfigurada na cama, quando ela não me reconheceu, um dia que eu fui lá. Mas o carinho, o amor que a as filha e o neto cuida, ela tá sendo eu falo que ela tá ressuscitando, a coisa mais linda. Então eu agi de Deus também lá, Eu né. agi. Aí você vê que Jesus, né, porque é isso que você está falando muito importante, que aí você vai parar para pensar. Todo bem que a pessoa está fazendo, esses filhos, né, netos, que está cuidando dela, é o obrar de Jesus neles. Incrível. É o fruto Aham, da obra de Jesus neles. E é, aí você vê Jesus na vida de todo mundo, né. Você vê, incrível, assim, que é sim. Jesus neles cuidando, né. Então, Uhum, assim, exatamente. é fruto dessa vida de Jesus que ele viveu, né. É, Todo bem que qualquer pessoa faça é e fruto se da faz vida de com esse Jesus, amor de que estiver Jesus, ressuscita, né. Eu falo para eles: "Nossa, vocês cuidam dela com tanto amor, que é um amor igual ao de Jesus, vocês estão trazendo Jesus, se permitindo ela mais um tempo aqui com vocês, então vocês continuam". É um trabalho difícil cuidar de uma pessoa enferma, mas é muito precioso, né. ainda mais onde tem um sacrifício muito grande, né, que você for olhar, assim, para a pessoa que tá cuidando, ela não tem nada que ela tá recebendo com aquilo, porque até um trecho que eu meditei, assim, que Jesus estava falando que a caridade mais pura, né, o amor a Deus é você fazer pelos pobres. E não tem alguém mais pobre que um doente, porque o doente não pode fazer nada por você, Nada. nada para retribuir você, né, naquele momento ali. Ele está totalmente dependente e você vai ter desgaste físico, cansaço, né, dedicação. E às vezes a pessoa não consegue nem te reconhece, né. Se a pessoa Né. tiver E sem lucidez e tudo, ela não verdade. pode nem falar: "Ô fulano, é você?". Né, Então aham. assim, então olha que sacrifício bonito, então é Jesus. É, Claramente, Jesus que move uma pessoa, né, a fazer um bem, assim, para o outro, né. Aí a gente vai assistindo o obrar de Jesus através do próximo, né. A gente vai tendo é, esse olhar, né. Isso é muito importante, né. Então qualquer bem que a pessoa porque qualquer bem que a pessoa faça, né, é muito interessante, né. é, Tipo assim, claro que a pessoa também tem que estar na intenção pura, né. é, Tem bem que não é muito bem, né. É um bem tem. para si, egoísta, aí tem que pesar e vai ver lá, né, a intenção daquela pessoa, né, tem toda essa realidade. Mas não tem um ser humano que nunca você possa falar assim: "Deus nunca agiu". Até o Sempre Judas, tem. nunca estava vendo assim, né, o Judas é muito difícil, sabe, o Judas é uma pessoa, assim, que 99% é besteira que ele falava. Mas tinha algumas vezes que Jesus virava e falava assim: "Nossa, isso que você disse é muito bonito". Continua assim, tipo assim, Judas, né, É, persevera. Ele incentivava, né, mesmo ele tendo, né, onisciência, sabendo do que aconteceria e tudo, mas naquele momento o Judas o Judas nunca vai poder falar que Deus não ajudou, né, que não deu toda a ajuda para ele, né, e que fez de tudo, e que o Espírito Santo mas o Espírito Santo não falou comigo, senão eu saberia como agir. Não, teve o único momento que ele mesmo se dispôs, mas foi pouco, se eu for ver assim na volta pelo que eu estou acompanhando assim, mas você vê assim que não tem como uma pessoa, uma coisa boa que a pessoa pensou, uma inspiração que ela teve boa, é Jesus, é fruto da vida de Jesus, né. É uhum, muito interessante, né. Então incrível. você quer falar mais do trecho aqui, Joseli? Ah, não, eu só queria te perguntar, só que você me esclarecesse, na verdade. Aí no final, aí na penúltima frase, aí quando ele fala assim: "Com isto tomarás os 3 pontos essenciais da minha vida". Só esse aí que ficou assim, que eu não consegui compreender muito. Aí É ele a segue: oração, né, a "Ah, obra e o sofrimento, né. então, Tá não, eu falando lá em cima. ah, É tá. é, tá falando isso, se fizeres lá em cima tá falando, né, "Se Hã, fizeres a tua oração, corre na minha, e faz a tua, assim como aham. tudo que fiz com as minhas orações". Então primeiro ele fala das orações dele, né. Ah,
Ah, eu não tinha A glória compreendido. que dei ao Pai, o bem Ah, que impetrei a todos, também o farás. Aí depois ele vai falar de obras, ó. Se ah, obras fazem que o teu ato corra no meu, e este o faça teu, assim terás o teu, em teu poder todo o bem que fez a minha humanidade, que santificou e divinizou tudo. Interessante, né? uhum, Santificou e divinizou tudo, né? O que Jesus fez, né? Então, assim, tudo que a gente também faz, a gente faz em nome de todos. Então, fica como que divinizado, né? Não é uma coisa qualquer, né? É aham, santo, né? Você é, não vai, não é um simplesmente um limpar a casa, não é um simplesmente trabalhar, né? Não é. verdade. É muito interessante isso, né? E aí Eu ele não fala assim, aí ele vai compreendi. falar de sofrimento, Joseli. Se sofres, teu sofrer corra no meu. Então, os 3 pontos é isso. Ah, tá, eu não tinha compreendido isso não. Era isso que eu É queria te perguntar, mas você já oração, obra e esclareceu e me sofrimento. mostrou. Que aí vai falar, e se sofres também, se sofres, teu sofrer corra no meu, e este faça teu. Assim terás em teu poder todo o bem que fiz na redenção. Então, as orações, as obras e o sofrimento. Ok, Interessante, né? é, Então, incrível. é muito importante, né? Essa união que ele quer da gente, né, por meio da oração, do trabalho e do sofrimento. Ok, É, esclarecido, obrigada. a gente está sempre, é por isso que a gente tem que estar sempre em intimidade com ele, né? Porque a gente não pode se ver em nenhum momento desligada dele, né? Porque Uhum, senão a gente pode tomar para nós aquilo, né? Que é aquele perigo é, igual a gente está falando, né? Do viver para nós. Aí, aham, aí ficar pensando, ai meu Deus, bateu agora um pensamento horrível na minha cabeça. Ai, eu tô horrível, eu tô pecando e não sei o quê. Eu tô tomando para mim aquela vida. Eu tô me desligando de Jesus. Espera lá, quem tá vivendo em mim? Espera aí. uhum, Jesus passou tudo, qualquer pensamento na mente dele. E não é só isso, ele assumiu mesmo, tomou sobre si. Eu não posso ter um pensamento, né? Então, verdade, assim, a gente não pode em nenhum momento se desligar dele, né? Ver a gente sozinho, né? é, Igual ele tá falando com a Luísa, não, eu tô com você, não se veja sozinha, porque quando ela fica, Jesus não vem, Jesus tá aqui, é como se ela estivesse se vendo sozinha. A uhum. gente não pode se ver sozinho de Jesus, porque a gente não tá sem ele. Não tá, Não, não né? estamos, graças a Deus. Pois é tudo que a gente vive tem uma ligação com Jesus, entende? Toda a nossa vida tem ligação com Jesus e a vida de todas as pessoas, né? Verdade. Porque o que tem que mudar, o que que tem que mudar? A pessoa só vai reconhecer pelo conhecimento. Uhum, É isso que tem que mudar na chave na cabeça das pessoas, pelo conhecimento, é tomar consciência de que Deus já está na vida delas. Porque às vezes elas pensam que Deus tem que estar na vida delas com glamour, com aparição, com isso, com aquilo, né? é. Nossa, Ou então Deus, por meio de gente, orações repetitivas, né, e nem tanto orações repetitivas, esses livros, é, cada trecho é uma história incrível, né, é um é conhecimento. verdade. É verdade, né? A pessoa fica muito presa ali, aquilo ali é só porque você está começando, né? Mas se a pessoa ficar muito presa na oração vocal, né? Ela não Uhum. vê Jesus. Não tem Não, como. Ela fica só ali repetindo, repetindo, concentrada naquilo e não tá. e a mente vai para um Aí, lado. às vezes, a pessoa tá ali rezando, rezando, rezando. É. Aí, sei lá, a criança machucou, tá chorando. Ai, Uhum. menino, cala a boca, você tá me atrapalhando a rezar. Ai, Vixe, ao demônio me atrapalha. Entendeu? Não vê, é complicado. é. É muito difícil. Aí a pessoa fala, não vê, aí se desliga. Mas Aham, tudo, não, tudo tem, é pra gente ter comunhão com ele, não tem separação. A verdade. separação é só vontade humana, é só mentalidade. A É, separação aconteceu aqui com Adão. foi. É aqui que acontece com as pessoas, é dentro, é o pensamento, é a interpretação, a forma de ver. Uhum. É aí que acontece a separação.
Por É, isso que o conhecimento muda, né. É muito muita importante. coisa, E essa é a muito nossa missão aqui, né, na Quanto Live de equipe, tudo que a gente está fazendo aqui é alertar as pessoas sobre isso, né. uhum, Pra elas perceber o quanto que Jesus está mais na vida delas. "Ah, mas eu estou sofrendo muito", aí fala assim: "Ah, então Jesus está muito mais aí". Porque verdade. está falando, né, sofrimento Aham. quando você acendeu a luz eu fiquei brilhando, ela acendeu a luz aqui agora que deu um brilho. Ela acendeu aqui porque estava escuro. Ah, mas é isso então, É isso, né, graças a Deus foi uma live muito boa, né, com a graças a graça de Deus. Deus. Vamos agradecer a Deus, né, por Vamos. essa live, Deus te abençoe, Roseli, cada Boa vez também. mais, né, Amém. e agradecer ao Senhor por esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado Santificado seja o vosso seja o vosso nome, nome. venha a Venha nós o o vosso vosso reino, reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no Senhor, céu. O pão nosso de cada nosso de dia cada nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos e deixeis cair em da tentação, tentação. mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Bendita vós entre sois as vós entre as mulheres, bendito é mulheres, o fruto bendito do é o fruto vosso do ventre, vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Deus, rogai rogai por nós, por pecadores, nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. amém. Só complementando uma coisa, quando eu falei separação, aconteceu aqui, mas é na vontade, né? É, Pessoa com vontade humana, né? Porque vontade aí a humana. com vontade humana, ela vai, o pensamento dela vai ser um pensamento voltado para baixo, né? É. De não ver isso que a gente está falando, Jesus na vida dela, né? Aí ela vai Uhum. estar sofrendo e vai falar, não, tem Deus aqui, né? Então Amém. é muito Graças importante a isso, né? Deus. Não Mas esquecer que o problema é a vontade tem humana. uma luz aí. Não, eu não. Então tá Né? bom, obrigada, viu? Deus te Eu que abençoe. eu que agradeço. Que Deus te abençoe também. Amém. Com Deus. Fica com Deus também. Amém.